Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao meu canal. Rapaziada, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês a história do Hospital Colônia de Barbacena. Você já ouviu falar dele antes? Não? Bom, saiba que ele já foi conhecido como o Holocausto Brasileiro. Pessoal, é um tema um pouco pesado, mas a história deve ser mostrada e deve ser contada. Então, bora pro vídeo. Rapaziada, o Hospital Colônia de Barbacena, como era chamado, foi fundado em 12 de outubro de 1903, na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Rapaziada, algo muito interessante de saber desse tópico é que Barbacena, a cidade de Barbacena, hoje em dia ela é conhecida como a Cidade das Rosas, uma cidade bonita e tal, cheia de rosas pela cidade. Porém, antes, na época que esse hospital existia, era conhecida como a Cidade dos Loucos, rapaziada. Bem complicado. Mas vamos lá, pessoal. Inicialmente, o Hospital de Barbacena ele foi criado como um hospital psiquiátrico, ou seja, criado para tratar pessoas com doenças mentais. Porém, o que se viu depois foi exatamente o oposto a um hospital. Para começar, os pacientes eram levados para lá por meio de trens, por meio da polícia, por meio de ônibus, simplesmente por motivos banais, entende? Mas vamos mais a fundo sobre isso. Primeiramente, pessoal, ele foi chamado de o Holocausto Brasileiro. Só para começar por esses fatos, simplesmente qualquer pessoa poderia ser mandada para lá por N motivos. E justamente por essa levada da forma que eram, por meio da polícia, por meio de trem, que eram chamados de trem dos loucos, como era chamado na época, já começa por aí. Inicialmente, o Barbacena foi criado com 16 pavilhões, na época o maior hospício do Brasil. E apesar de ser um hospital, médicos clínicos e psiquiatras eram raros até a década de 1950. Lembrando, pessoal, esse hospital foi fundado em 1903 e desde 1914 já tinham queixas e denúncias sobre o local. E vale ressaltar, pessoal, nessa época, estudos sobre doenças mentais não eram tão efetivos, As pessoas não tinham muita experiência para lidar com doenças psicológicas. Mas vamos avançar um pouco na história para começar a entender os problemas desse local. Bem, pessoal, na década de 1960, haviam 5.000 pessoas em um local que inicialmente foi projetado somente para 200. E o mais triste de tudo isso, pessoal, é que um estudo foi realizado e foi comprovado que 70% das pessoas que ali passaram não sofriam de quaisquer doenças mentais. E por que isso acontecia? Bem, pessoal, basicamente, para ir para o Barbacena, bastava você ser fora do padrão. Ou seja, se você não condizesse com os costumes da época, você poderia ser facilmente mandado para o Barbacena. Se você fosse homossexual, às vezes o fato de ser negro e um branco se incomodasse, poderia te mandar para a polícia te mandaria para o Barbacena. Pessoas alcoólatras, mães solteiras, pessoas em situação de rua, enfim, eram simplesmente mandados para lá por qualquer motivo. Mas como isso acontecia? Bem, bastava uma simples ordem de um delegado ou até mesmo um simples laudo médico. Ele nem precisava ser psiquiatra, já poderia mandar você para o Barbacena. E as condições que ali se encontravam eram totalmente desumanas. Justamente por isso, a escritora Daniela Arbes, autora do livro O Holocausto Brasileiro, disse em seu livro que o local era um campo de concentração disfarçado de hospital. E por que a escritora disse isso? Bem, pessoal, como eu disse, as pessoas poderiam ser mandadas para lá de qualquer forma, e principalmente nos trens, que eram chamados de trem dos loucos. E ao chegarem lá, assim como eram com os judeus e os outros prisioneiros no campo de concentração nazista, eles eram obrigados a entregar tudo que eles tinham, ou seja, de valor, um bem pessoal, eles eram obrigados a entregar. Eles eram separados, ou seja, homem e mulher. Crianças ficavam basicamente juntas com os adultos, não tinha separação. Os homens tinham cabelos raspados e eram dados a eles o azulão, o uniforme do hospital, muito semelhante ao que acontecia nos campos de concentração nazista na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. A rotina dos pacientes que ali ficavam
era basicamente simples. Eles acordavam por volta das 5 horas da manhã e ficavam basicamente o dia inteiro no pátio da instituição. Não importava se tivesse sol, chovendo, frio, eles ficavam ali. Tinha almoço e tinha a janta ali meio-dia e lá pelas 7 horas da noite, 6 horas da noite. Porém, pessoal, a quantidade não dava para todos e a comida era de péssima qualidade, pessoal. Relatos dizem que se assemelhava à comida que era dada a porcos, para vocês verem quão desumano eram. As pessoas eram tratadas como bichos, como feras. E infelizmente, pessoal, 60 mil pessoas foram vítimas, 60 mil pessoas morreram naquele que se dizia uma instituição hospitalar para tratar. E se era um hospital, deveria ter tratamentos. Bem, pessoal, o tratamento basicamente era remédios calmantes, eletrochoque e lobotomia. Pessoas que tinham comportamento fora do padrão, que eram mandadas para lá, eram basicamente torturadas. Crianças, simplesmente por serem um pouco mais levadas, ou pessoas por serem mais serelepes ou até mesmo muito quietas, eram mandadas para Barbacena e eram submetidas a essas torturas, pessoal. Para terminar, o Hospital Barbacena foi fechar por volta do fim da década de 1980 e claro que da década de 70 e entre 80 houve sim algumas melhorias no hospital. Após tantas denúncias, tantas reportagens foram feitas, as pessoas foram realocadas em instituições psiquiátricas que poderiam tratar realmente as doenças delas. Muitas pessoas que estavam ali simplesmente por motivos banais que poderiam reentregar-se à sociedade voltavam para suas vidas normais, entre aspas, afinal, voltavam com traumas e enfim. Bem, pessoal, essa foi a história do vídeo de hoje. Muita coisa ficou de fora, inclusive eu peço desculpas, mas é um vídeo curto e muita coisa realmente ficou de fora, muita informação. Mas essa foi a história de Barbacena. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e até a próxima. Falou!